Bom, tudo. Manhã, tarde, noite, madrugada, fim da madrugada. Depois de um loop em uma parte substancial do planeta, a gente estava em Neitostan, estava no Brasil, estava no Golfo Pérsico. O Pepe Café volta para a capital do mundo multipolar. Estamos em Moscou, de volta, depois desse loop. E eu não consigo nem imaginar como contar os últimos 2 meses, porque foi um furacão sem parar. Mas eu vou selecionar 2 temas principais antes do grande tema que vai ser na semana que vem, o Fórum Econômico de St. Petersburg, onde eu estarei, Pepe Café estará lá, vocês vão ter a visão interna de tudo que acontece no Fórum de São Petersburgo, que é um dos fóruns mais importantes do mundo, especialmente nesse ano, o ano da presidência russa dos BRICS. Os últimos dias eu estava em Doha, no Catar, com uma série de reuniões muito importantes num espectro, não só geopolítica ou geoeconomia, mas também arte, arquitetura, o mundo da mulher no Islã. Eu fiz uma visita excelente a um novo centro, que é um centro de estudos da mulher no mundo islâmico, Al-Mujadila. Eu tive uma longa conversa com a diretora, Soheira, uma mulher excepcional, que é também professora em Doha. Tudo isso no meio do campus da Education City, a cidade de educação em Doha, que é um campus universitário, acadêmico, absolutamente extraordinário. Difícil encontrar uma competição não só no sul global, mas também no norte global. Eu revisitei o Museu de Arte Islâmica, que é um dos grandes museus de arte islâmica do mundo, com uma nova diretora, que é Bárbara, que eu tinha conhecido antes em Moscou. E Sheikha Al-Nasser, e nós passamos uma manhã conversando, e tinha uma exposição absolutamente extraordinária do Império Safávida persa e a conexão com a Rota da Seda, ou a pós-Rota da Seda, durante os Safavidas, do século XVII e XVIII. E isso conectando com quando tinha passado por Veneza, que foi um dos temas de um dos Pepe Cafés, talvez um dos 2 ou 3 últimos, que foi de Veneza, onde eu estava contando da exposição dos 700 anos da morte do Marco Polo no Palazzo Ducale, em Veneza. Então, tudo se interliga na Eurásia e na península da Eurásia, que é a Europa. A importância das rotas da seda antigas, como elas foram configuradas, como, por exemplo, elas são homenageadas não só no acervo do Museu de Arte Islâmica em Doha, mas nessa exposição dos Safavidas e da seda, que é absolutamente extraordinária. E tem todo esse acervo de objetos e de culturas e de intersecção religiosa, peregrina, mercantil, dos diversos níveis de Rota da Seda. A gente pode usar as Rotas da Seda como uma metáfora da interconexão pela Eurásia inteira. Então foi muito legal essa conexão direta, inclusive, Veneza-Golfo Pérsico. Mas chegando aqui em Moscou, claro, tudo está direcionado a todos esses temas superpostos importantíssimos do ano da presidência russa nos BRICS. Não só a preparação para a cúpula dos BRICS em outubro aqui em Kazan, vai ter uma reunião ministerial dos BRICS importantíssima o mês que vem em Moscou, o Fórum de São Petersburgo, que é no começo da semana que vem, e um assunto extremamente complexo, que é como, no fundo, isso eu estou resumindo ao máximo, é o máximo onde eu posso ir, tendo em vista certas limitações que são consideradas segredos de Estado. Basicamente, no meio de toda essa conversa, esse blá 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 infinito de a OTAN estar discutindo, entre aspas, se vai autorizar Kiev a usar mísseis de média e longa distância para atacar alvos dentro da Federação Russa, basicamente tudo isso é uma cortina de fumaça gigantesca
não muito sutil, como é característica do Ocidente coletivo, para velar algo muito, muito sério que já está acontecendo há algum tempo. E houve justamente um pico nesses últimos dias. A OTAN está usando, e essas armas já estão em Kiev desde o início do ano, são os sistemas de ataques de mísseis de médio alcance, ATACMS em inglês, que foram entregues secretamente para Kiev no começo desse ano já, e depois veio uma segunda leva de mísseis ainda mais potentes e de maior alcance. E com esses mísseis, na verdade, Kiev já está atacando instalações extremamente sensíveis da Federação Russa dentro do território russo. Esse assunto é de uma complexidade e de susceptibilidade extrema. O principal, pelo menos por enquanto, é que é uma provocação praticamente suicida da OTAN. Existe uma divisão, entre aspas, dentro da União Europeia e da OTAN, entre os membros, de que vamos autorizar ou não os ucranianos a atacarem alvos legítimos, entre aspas, segundo a terminologia da OTAN, dentro da Federação Russa. E está, na verdade, um quebra-pau interno gigantesco dentro da OTAN a respeito. Essencialmente, os alemães estão no meio do muro, eles dizem que alvos legítimos podem, mas eles não vão fornecer os mísseis Taurus que seriam capazes desses ataques. Os franceses dizem que só pode ser instalações militares legítimas que estejam sendo usadas para atacar a Ucrânia. Ou seja, mais ou menos em cima do muro também. Os italianos e os húngaros são totalmente contra. Os chihuahuas do Báltico, evidentemente, são todos... É o que fazem chihuahuas. Ficam e ataque. São inconsequentes, mas são muito perigosos, porque são cãezinhos raivosos. A Polônia, evidentemente, não oficialmente, mas via um vice-ministro da Defesa, que na verdade não apita muita coisa, nessas últimas horas disse, pode atacar também. A OTAN diz, não, estamos discutindo o que é a encarnação da cortina de fumaça nessa história toda. Os ingleses, evidentemente, sim, vamos atacar. Então vocês podem ver que dentro da OTAN tem, na verdade, um quebra-pau pesado, rodando, circundando, por dentro, por baixo, no meio do FOG, atrás do FOG, etc., mas o X da questão é que a decisão, quando isso começa a vazar e isso passa em forma de fog, e você compara o blá 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 com fatos, a decisão de atacar alvos estratégicos da Federação Russa dentro da Rússia já foi tomada. Quando isso acontece é porque a decisão já foi tomada. Quando eles estão discutindo, vamos mandar uma nova leva de mísseis de longo alcance para Kiev, os mísseis já estão aqui. É o exemplo que eu dei para vocês no início. Esses ATACMS, que inclusive ainda está sendo discutido, na verdade, toda essa primeira parte do ano. A primeira leva foi entregue em janeiro e a segunda leva veio 1 mês e meio, 2 meses depois. Eles já estão na Ucrânia. Então, a decisão estratégica da Rússia é extremamente complexa, porque se os russos reconhecem oficialmente, diretamente, que eles estão sendo atacados, na verdade, diretamente pela OTAN e com os operadores de todas essas operações, os operadores e os caras que apertam o botão, que servem cafezinho, seja o que for, mas são todos instrutores e operadores da OTAN contra alvos da Federação Russa, é evidente que tem que ter uma resposta russa simétrica ou ainda mais devastadora. Ao mesmo tempo, os russos sabem que isso é uma extrema provocação justamente para provocar uma resposta devastadora. Aí você vê diversos níveis de analistas militares russos, generais da reserva, especialistas militares, elaborando qual seria uma resposta adequada
simétrica ou inclusive assimétrica. Por exemplo, uma das soluções mais plausíveis e racionais que os russos poderiam tomar é impedir o voo livre desses aviões espiões da OTAN através do Mar Negro. Isso é algo que a Rússia pode perfeitamente fazer. É racional. Claro, a OTAN vai gritar, queremos uma livre zona de voo no Mar Negro. A Rússia vai falar, não, porque vocês estão usando essa livre zona para nos atacarem. E aí, claro, a gente vai entrar num outro debate demente, clash frontal, evidentemente, e não leva a solução nenhuma. Olha, se houver esses ataques, na verdade, se esses ataques continuarem, porque eles já existem, mas se incrementarem com o envio de uma nova leva de mísseis de médio e longo alcance para a Rússia, isso é o prenúncio de uma guerra total. O presidente Putin, na verdade, explicitamente disse isso no começo da semana. Parece que eles, evidentemente nós sabemos perfeitamente quem são eles, estão interessados em um conflito mundial. Eles dizem que estão dispostos a negociar com a Rússia, mas até agora a gente não vê nenhum sinal de que eles estão dispostos a negociar. Esses são os fatos. Não há nenhum sinal vindo da administração do cadáver da Casa Branca ou da OTAN de que eles querem negociar, seja o que for, com a Rússia. A única coisa que eles veem em desespero absoluto é o esfrangalhamento absoluto do front da Ucrânia através do front inteiro, 1000 quilômetros. Ou seja, a famosa derrota cósmica e humilhante da OTAN, que é um tema que vários de nós, eu inclusive, temos tocado praticamente toda a semana há meses, é cada vez mais inevitável e eles estão em desespero. E o reflexo palpável na frente de todo mundo desse desespero é subir a aposta cada vez mais, achando que não vai haver uma resposta russa. Ou seja, eles interpretam a paciência, digamos, de monge taoísta de Putin e do Conselho de Segurança em não responder a essas provocações simétrica ou assimetricamente como um sinal de fraqueza. Ou seja, eles não aprenderam a psicologia russa de que o urso pode ser provocado até um certo limite, e quando chega a um determinado limite, e quando ninguém espera, o russo vai revidar, e aí saiam da frente, e eles continuam dobrando, triplicando as apostas, porque eles acham que Putin e a liderança russa está blefando. Com, mais uma vez, paciência taoísta, no início dessa semana, Putin disse, olha, esse é um assunto muito sério, a gente está analisando isso cuidadosamente. E ele coloca no condicional. Se houver ataques contra a Federação Russa com essa nova leva de mísseis de médio e longo alcance, vocês sabem que a resposta vai ser inevitável. E eles continuam sem prestar atenção, sem ouvir e dobrando, triplicando as apostas. Ou seja, a situação em que a gente se encontra a cada dia que passa é cada vez mais vulcânica em todos os sentidos. Você tem um bando de atores irracionais, psicopatológicos de um lado e um sistema russo extremamente racional, ponderado e que não reage a provocações. Até agora não reagiu à altura. A Rússia já poderia ter literalmente transformado Kiev em, e eu vou dar a metáfora adequada, Gaza destruída pelos psicopatológicos de Tel Aviv, em questão de minutos, se eles quisessem. Eles estão encaixando todos os golpes o tempo todo. Eles não querem uma guerra quente contra a OTAN. Eles sabem que responder à provocação simetricamente, ou talvez até assimetricamente, é o pretexto que a OTAN vai usar para uma guerra quente, total, que eles sabem que vão perder, os que têm ainda cérebro em Bruxelas ou em Washington. É um círculo restrito, mas ainda tem quem tenha cérebro no eixo Washington-Bruxelas. O dilema de Putin e do Conselho de Segurança no momento é extremamente sério, não poderia ser mais sério.
até onde nós vamos encaixar todas essas provocações? Qual é, na verdade, a última linha vermelha? Porque passar por cima das linhas vermelhas é uma atividade constante de Washington e de OTAN há quase um ano, sem parar. E é esse o clima que está instalado nesse verão extremamente crucial, onde podem haver sérios desenvolvimentos no front de Novorossia, onde a discussão dos BRICS no Fórum de São Petersburgo e nessa cúpula BRICS prenunciando a cúpula de outubro vão ser tomadas decisões super importantes. Todo o tema da desdolarização, por exemplo, essa semana eu vou ter um jantar aqui em Moscou super importante com o pessoal do The Unit, que elaborou esse sistema alternativo de pagamentos através de fronteiras passando ao largo do dólar, digamos, o dinheiro apolítico, como eles o denominam. Todas essas decisões estão se encaminhando ao mesmo tempo, enquanto a única decisão tácita, explícita agora, e com ramificações, mais uma vez, vulcânicas, é essa decisão de provocar a Rússia dentro do território da Federação Russa, provocando a Rússia uma resposta que pode levar a uma guerra quente total. E por quê? Quem comanda o show quer, e na verdade quer mesmo, tendo em vista as suas decisões, uma guerra quente total. O que Putin classificou como conflito global, porque é um conflito que vai, evidentemente, se desenvolver basicamente no hemisfério norte, basicamente dentro da Europa, e a Europa, mais uma vez, vai pagar, na prática, o preço de uma guerra que o Império Americano quer. E aí, completando essa nossa conversa extremamente séria, quem comanda o show, ou seja, as verdadeiras elites que são transatlânticas, são atlanticistas e comandam o poder real, o sistema financeiro, controlam 90% da mídia ou mais e influenciam a opinião pública no Ocidente inteiro, ainda que cada vez menos no Sul global. Considerando que os Estados Unidos estão se endividando a um ponto onde nunca vão conseguir pagar essa dívida e o colapso financeiro do império é absolutamente inevitável, é uma questão de meses ou de anos no máximo, a guerra total seria o Great Reset para valer. Ou seja, volta tudo a zero, não vão pagar nunca a sua dívida e tudo começa de novo. E eles acham, na cabeça demente deles, que eles podem vencer uma guerra contra uma superpotência nuclear e hipersônica nuclear também. Ou seja, acho que isso talvez dê para vocês a dimensão da demência na cabeça das elites atlanticistas que controlam o Ocidente e uma boa parte do sistema internacional. Então eu deixo para vocês esse tema de reflexão nessa volta a Moscou e a nossa próxima conversa, o próximo Pepe Café vai ser de São Petersburgo, falando sobre tudo o que está acontecendo de importante no Fórum de São Petersburgo. Muito obrigado, tchau, tchau. Assinem o canal e até a semana que vem.